que queira ou não queira, o homem acaba segurando toda a gestão, mas ele segura todos os Os problemas também, né? problemas. Então, eu vi isso acontecer com o meu pai, sabe? Então, eu vejo assim, um dos motivos do adoecimento dele foi essa centralização, foi não cuidar do próprio emocional, não dividir, centralizar, achar que ele tinha que cuidar de tudo, que ele tinha que dar conta de tudo, né? Então, como você falou, não só da gestão, mas também das situações, dos desafios, né? Isso é um peso muito grande que a gente vê a campo até hoje. Sim, Porque como eu acabei entrando no negócio, eu acabei entrando também desenvolvendo pessoas no meio rural e a gente vê esse cenário ainda, né? sim, Diminuiu bastante, mas esse peso para o masculino ainda muito, existe. muito, muito latente. Então, na época, eu contratei pessoas para fazer o que eu não sabia como era para fazer. Aí eu me apoiei muito em cooperativas, eu sou super cooperativista, eu falo que em qualquer setor a união das pessoas, ela faz total diferença. Com Quando a certeza. gente trabalha em parcerias, quando a gente trabalha em grupos, em união para fazer as coisas fluem, né? A gente consegue se apoiar e crescer de forma exponencial e não só linear. Então, onde eu me apoiei foi em cooperativa. Então, eu falo que foi onde assim eu me senti em casa também, porque eu era uma menina Sim, sim, apavorada com o pai doente. Tinha minha mãe, minha irmã, nós todas envolvidas com a doença e a propriedade tinha que andar. Porque sim. o agro tem isso, não tem como, vamos parar um mês e aí depois retorna. Não. Chegou a época de plantio, tem que plantar. Chegou a época de manejo, tem que manejar, não tem que fazer. Isso aí. Tem que dar sequência. E aí, na época, eu contratei, aí me apoiei muito em cooperativa, sou grata, assim, imensamente ao nosso sistema cooperativo, que foi onde eu consegui apoio, onde eu consegui me sentir segura, Olha né? só. E aí, através de pessoas muito especiais, assim, tanto agrônomos quanto técnicos, pessoas que me auxiliaram realmente a campo, que eu sou grata até hoje, assim, pessoas que me acompanharam nesse início e foram fundamentais para que eu conseguisse, né? Não, Então, principalmente por acreditarem em você, né? eu me cerquei de pessoas assim, né? Fui muito abençoada, me cerquei de pessoas maravilhosas que me auxiliaram. E aí eu fui fazer o primeiro plantio. Nesse primeiro plantio, foi aí que, assim, eu percebi o que eu estava fazendo. Aí depois que eu plantei, eu me assustei, eu pensei, e agora? Será que vai nascer? Será que não vai nascer? A Porque teve insegurança aquela bate, né? insegurança, porque eu sempre morei no interior, continuo no interior, mas eu nunca participei do negócio. Né? Nunca estive lá a campo, nunca entendi como o negócio funcionava, porque existia uma barreira, ninguém deixava. Né? Com Ninguém deixava certeza. essa proximidade. E aí eu plantei, e aí depois eu fui em cada área de terra, fui lá rezar para que nascesse. Por favor, tem que nascer. E aí eu Olha aí. peguei, no primeiro ano, eu peguei uma estiagem. Então eu Nossa. comecei, né? Nós vimos falando antes também da questão hoje da crise que nós Os estamos, né? Do desafios, né? momento de caos que está e pegou uma crise aí econômica e a parte de climática também, né? Uhum. Vários anos. Então, realmente, nós estamos num momento delicado. Mas, assim, por experiência própria, não tem desafio que a gente não supere. É verdade. Esse eu aprendi no desafio e foi é, muito fortalecedor para mim. Se eu não tivesse aprendido dessa forma, talvez não, com certeza eu não seria quem eu sou hoje e não faria tudo o que eu faço hoje. Não Com seria tão certeza. realizada com a minha vida hoje. E, e esse desafio inicial, né, tanto com a doença quanto com o plantio que eu não sabia se ia nascer ou não, Olha só. já o primeiro plantio já com uma estiagem, né? Nossa. Então foi um desafio assim, mas foi fortalecedor. E sempre a gente consegue se reestruturar no meio disso. Não, e o interessante de toda essa história é que você nadou contra a maré realmente, porque, primeiro, ah, na maioria das vezes, uma mulher na tua situação, o primeiro passo seria talvez arrendar, passar a gestão para outra pessoa e não cair de cabeça dentro do negócio como você fez. Então,
Isso já mostra a pessoa que você é, né? Enfrentar esse desafio que não é nada fácil. Não é fácil para os homens. Imagina para alguém que está entrando no negócio sem conhecer, sem saber o que fazer. Então, olha, aí já foi um desafio ainda muito maior, né? Foi, mas foi assim, eu agradeço cada momento exatamente como foi. Hoje eu entendo tudo, como foi. Agradeço demais o meu pai, né, por tudo que ele deixou, inclusive os desafios. Claro, Eu claro. acho que pai é para desenvolver o filho, É né? isso aí. Então, da forma dele, ele foi o melhor pai que eu poderia ter na vida. E a minha mãe, da mesma forma, o apoio Uhum. sempre a minha irmã. É, e eu falo que eu não sei se eu fui corajosa, ou fui teimosa, ou fui louca. Alguma coisa, Ou né? um pouco de Ou um pouco cada, de né? cada, né? Falo que gringa é teimoso, então tenho essa vantagem, né? Eu fui É na isso aí. teimosia, não, eu vou fazer acontecer. E ainda bem estamos lá com a propriedade, a família toda segue trabalhando. Olha só. Já temos sucessores lá, tenho um sobrinho, uma sobrinha que já amam e estão sempre lá a campo já, bem pequenininhos, né? Então, isso já olhar para eles já vale a pena tudo que a gente passou e que fez e manteve. Não, e até porque hoje você vê para eles que eles estão nessa sucessão por conta do que você fez no passado, porque Exato. você enfrentou. Que se não fosse você, não ia ter outra pessoa. Então, talvez a família no agronegócio teria tomado outro rumo, Outro rumo, com né? certeza. E para ver como é importante, e a gente sempre busca falar, como é importante inserir os filhos no meio rural, como é importante inserir os filhos nos negócios da família, independente só de ser no ramo rural, mas em todos os ramos, o filho tem que crescer respirando. Eu falo, filho ou filha tem que crescer respirando o que o pai faz, o que a mãe faz, né? Criando o amor, criando o conhecimento pelo que eles fazem, né? Até para quando surgir a necessidade de se enfrentar ou de se assumir o negócio, já ter aquele amor dentro da criança, dentro do jovem, né? Para seguir em frente. É lá pequenininho que as coisas começam, né? É isso mesmo. Nós somos numa realidade no Rio Grande do Sul que a grande parte das propriedades são pequenas e médias, né? Então, Isso. isso demanda trabalho familiar. A gente sabe que é inviável, né, nas propriedades, não conhece a realidade. Então, a maioria das propriedades é a propriedade familiar. E precisa de sucessão. Sim. Então, como que o filho vai ter amor por aquilo ali, vai querer, né, fazer uma sucessão se não existe essa introdução desde de pequeno? Isso. Uma vez, antes de acontecer tudo isso, de eu assumir, eu escutei de um produtor rural que ele estava preocupado, e eu falei da situação, eu sempre me preocupei com isso, porque eu queria sempre entender do negócio, mas eu era barrada, né? Eu sempre fiquei naquela tentando entrar no negócio, mas sempre fui barrada. Até que a vida empurrou, né? Não teve outra opção. Olha só. Quer dizer, opção teve, né? Mas eu acolhi aquilo ali e entrei no negócio. Então, teve uma vez uma conversa com um produtor, e ele falando dos filhos e eu falando da minha situação, que eu gostava, né, mas que eu não tinha oportunidade de entrar no negócio. E ele me disse uma frase que eu nunca mais esqueci: a gente aprende a gostar daquilo que a gente conhece. É verdade. Sem conhecer, é difícil a gente gostar. É sim. Então, e ele me falou isso incentivando para que eu começasse a conhecer do negócio, mesmo sendo barrada, né? Mesmo não tendo oportunidade. Ele disse: é o que você quer, para você gostar disso, para você entrar nisso, e eu acho que a gente tem que fazer o que a gente ama, Sim, né? com Porque é a certeza. base da nossa vida. O trabalho é uma parte maravilhosa, realizadora, é onde a gente consegue colocar em prática nossos dons, a nossa missão de vida, é onde a gente se desenvolve, onde a gente traz benefícios para a vida da gente, das pessoas à nossa volta. Então, eu acho a área profissional, o trabalho, fantástica, um setor da nossa vida assim que é uma lavoura muito fértil para a gente desenvolver tudo, inclusive a nossa vida pessoal. E as pessoas que eu vejo assim que não têm amor pelo que fazem, né, eu acho um desperdício, porque é um setor da nossa vida
tão próspero, tão fértil, que a gente pode fazer tanta coisa nele, que é um desperdício não amar o que a gente faz. É verdade. E é onde a gente aprende a se relacionar com pessoas, com colaboradores, com parceiros de negócios. Eu falo que é um lugar fantástico, um setor da nossa vida, assim, que a gente pode unir tudo Com e desenvolver, né, todos os aspectos da nossa vida ali. Então, aquilo gravou, né, a questão do... E aí eu comecei a despertar para olhar para a propriedade, mesmo não participando, né, olhar o que eu gostava, o que me fazia bem, né, Isso. porque que eu amava aquele espaço. E foi bem interessante esse processo, que me ajudou muito, né, a desenvolver esse amor pela terra. E acho que o amor pela terra e pela família foi o que fez abraçar isso tudo e conseguir fazer o primeiro plantio.